né? Quando eu tive consciência do meu chamado em Deus, que é da ciência do conhecimento, eu passei a levar muito a sério isso. Independente que algumas pessoas não entendessem, até líderes, né? Às vezes não entendem por que eu não estou firme como pastora numa igreja, mas eu preciso cumprir o meu chamado em Deus e luz e sal no mundo, na terra, não é? Então, não se pode esconder uma candeia, uma luz embaixo de uma mesa, embaixo de qualquer coisa. A gente precisa se expor. Que bom, são muitos ouvintes da Melodia aqui me prestigiando, eu agradeço. Deus tem me dado uma oportunidade para estar ali na rádio. 21 anos, né? Há 21 anos eu faço parte dos debates e eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que é uma forma de estar, de alguma forma, dando uma parte daquilo que eu tenho estudado, eu tenho aprendido. Mas quem me conhece sabe que uma das coisas que mais me definem é a minha paixão pelas escrituras sagradas. A minha espiritualidade, ela tem um alicerce, eu tenho uma visão, tá? Como base teórica e espiritual, as escrituras sagradas. Eu sou cristã protestante, mas sem ser religiosa. Por quê? Eu tenho um equilíbrio entre ciência e espiritualidade. Se eu fosse fanática e religiosa, talvez Deus não pudesse me levantar para falar a respeito de certos assuntos, não é? Então, demorei muito a entender, levou alguns anos eu entender que eu preciso e eu precisava assumir o meu chamado em Deus. Porque vai chegar um dia que nós estaremos sozinhos. Eu e ele, você e ele não vai querer saber que você fez alguma coisa igual a alguém. Ele simplesmente está preocupado que nós sejamos a melhor e a mais saudável pessoa que ele nos fez para ser. E isso eu sempre busquei para minha vida, sabe? Então, essa busca para minha vida é que me tornou uma pessoa forte. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é tão forte. Eu não sou forte. Mas eu tenho um que me fortalece. Como o apóstolo Paulo diz lá, né, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso é tão claro, gente. Quando ele fala posso, é um pronome oculto, né? Eu posso todas as coisas porque eu tenho alguém que me fortalece, alguém que me criou. Então, eu posso, eu não sou forte, mas eu tenho um poder pessoal que me foi dado por Deus, que me fortalece. Então, quem me conhece a minha história, às vezes fala assim, nossa, mas o que acontece? Você quase não envelhece, você está sempre estudando. É porque não conhece a minha vida. Isso não é falta de problemas, isso não é falta de tragédias na vida, né? É o que eu falo assim, é a forma como a gente lida com a situação, entende? Ah, mas você é muito inteligente? Não, eu estudei muito. Não sou melhor do que ninguém, eu estudei muito. Mas não é porque eu estudei muito, eu estou dizendo que você tenha que fazer a mesma coisa. Não, cumpra o teu chamado em Deus. Se eu estudei muito, é porque Deus quer que eu transmita o que eu estudei. Porque para estudar muito, a gente precisa ter alguém que transmita o conhecimento. Eu estudei de outras pessoas.
E na medida em que eu acumulei conhecimento e transformação pessoal, eu passo a transmitir aquilo que eu recebi. Mas isso é um dom, é um chamado, é um ministério, independente de igreja ou ciência ou profissão. Muitas pessoas são chamadas para impactar o mundo através da sua profissão. Muitas pessoas são chamadas por Deus para impactar o mundo e outras pessoas através de um cargo na igreja. Muitas pessoas são chamadas por Deus para impactar vidas cuidando da sua família. Então não existe profissão, chamado melhor do que o outro. O que existe é que o melhor lugar e o mais inteligente da nossa vida é estar no centro da vontade de Deus. Isso é o mais importante. Deixa eu pedir aqui uma aguinha aqui para mim. Uma aguinha para mim. Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas fluem. Mas não fluem sem problemas. Ok? Por que é importante estar no centro da vontade de Deus? Sem religiosidade. Eu estou falando racionalmente. Porque quando a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente vai ter problemas também. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, esses problemas são mais bem gerenciáveis, porque ele nos capacita. Sabe por quê? Ele tem responsabilidade no chamado. Por isso a importância, sabe? Então, quando eu anunciei a live, até sábado, nós vamos conversar sobre 5 aspectos que são essenciais para que a pessoa tenha mais saúde. Quando eu falo saúde, eu falo saúdez, com S no final. Sabe por quê? Porque nós somos um ser integral. E precisamos saúde espiritual, psíquica, emocional e saúde física. Então, aquilo que eu vou estar transmitindo para vocês, e eu não quero dizer que é um curso, que é um treinamento, é apenas transmissões, informações que eu quero compartilhar com vocês, porque eu senti arder no meu coração isso. Eu geralmente, quando entro nas redes sociais, eu fico analisando as dificuldades das pessoas, né? Eu quase não entro. Normalmente eu entro à noite, depois que eu fiz meus atendimentos e tal. Então, hoje eu vou começar falando de um dos aspectos. Eu não vou dizer para vocês os 5 a princípio, porque uma coisa você pode ter certeza, são 5 fatores que vão fazer uma diferença imensa na vida de cada um de vocês. Tem alguns aí que já foram meus pacientes, que já ouviram falar mais ou menos. Mas aprendizado vem da prática e da repetição, ok? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que uma das coisas que baliza, que é o mais importante, os 5 fatores, os 5 aspectos, não é que seja um mais importante do que o outro, um complementa o outro. E hoje eu vou falar de algo muito importante, que é o estar consciente em tudo que está fazendo. Por quê? Bom, as pessoas, a tendência das pessoas é viverem no automático. Eu me lembro, a minha mãe, ela escutava rádio o dia inteiro, rádio evangélica, o dia inteiro. Aí eu falava assim, o que você está ouvindo? Ela, não sei. Por quê? Era automático. É quando
O nosso cérebro, ele já tem um dispositivo para automatizar tudo que a gente repete. E isso é uma otimização muito importante. Você já pensou? Eu estou aqui conversando com vocês e ao mesmo tempo o meu coração está batendo, o meu aparelho digestivo está funcionando, o meu rim está filtrando, ou seja, todo o meu organismo está funcionando, mas eu não ouço nada, porque se eu ouvisse, se você ouvisse, a gente ia enlouquecer. Então isso fica a cargo, né, do sistema nervoso autônomo, que é a mente inconsciente. Então, autônomo porque tem vida própria, entende? Então, quando fui gerada no ventre materno, você quando foi gerado no ventre materno, esses órgãos foram tecidos, passaram a funcionar e pela repetição eles fazem parte do automático da nossa vida. Por que muitas pessoas às vezes não percebem uma doença física? Porque ela não está, ela vive no automático e não entra em contato com o seu corpo. Isso às vezes é um pouquinho prejudicial. Por exemplo, uma criança ao nascer, tá? O primeiro já vê, porque entenda bem, nós temos uma programação, nós fomos feitos, já vai, olha, o espermatozoide e o óvulo, quando eles juntam lá no útero, né? Quando eles começam a se reproduzir, eles começam a tecer os órgãos. E o primeiro, tá, é o coração. E depois começam a ser tecidos os tubos neurais. Então, o coração é o que dá vida ao ser humano. Então, a criança nasce, ela já vem com o impulso de sugar. Isso é a regra. Claro que existem algumas exceções, mas aí são casos de doença. Já nasce com o impulso de sugar. Por quê? Lá no ventre materno, ela já suga o dedinho. Então, ela já está condicionada a isso. Então, quando nasce, para sobreviver, ela vai sugar e vai mamar o seio materno. Aí depois, como é a normalidade dessa criança? Ela vai ficar de bruço e vai tentar levantar a cabecinha. Parece até uma lagartixazinha, não é? Ali é uma prova de que o sistema nervoso dela está funcionando bem. Então ela começa levantando a cabecinha. Aí depois ela começa a tentar sentar. E cai para um lado e cai para o outro. E isso ela vai repetindo. De repente ela senta e não cai mais. Porque automatizou. Esse comportamento neurológico automatizou. Aí ela está sentada, ela começa a ver a vida de uma perspectiva diferente. Ela está sentada e começa a ver os objetos. E ela quer o encontro desses objetos. E ela dá um pulo para frente e começa a se arrastar. É quando a criança se arrasta, o bebê se arrasta, e ali ela vai criando músculo neuronal. Isso tudo já está na programação. Os pais que impedem que uma criança viva todas essas fases do desenvolvimento, esse adulto vai ter problema na idade adulta, tipo, possivelmente vai ter problema na fala, na articulação. Então a criança começa se arrastando, e de repente, depois que automatiza o se arrastar, ela vai o quê? Ela vai começar a ver as coisas e de repente ela percebe que a mãozinha dela tem força. E ela se segura na mão e ao mesmo tempo ela fica de joelhinho, então ela começa a engatinhar. Aí ela vai engatinhando, cansa. Quando ela repete, poxa, aí ela começa a correr engateando. Aí ela chega perto dos objetos. Ela começa a segurar os objetos. Quando ela começa a segurar os objetos, ela percebe que ela tem força de impulsão
e ela se levanta segurando os objetos. E agora ela tem uma perspectiva da vida mais alto, ela está em pé. E o cérebro está trabalhando junto, porque já existe uma programação para que isso exista. Mas depende dos facilitadores externos, que é a tentativa que essa criança faz, e quem cuida da criança deve permitir que isso aconteça. Então, aí essa criança está em pé, mas ela só fica segurando nas coisas. Isso passa algum tempo. Quando ela consegue automatizar o equilíbrio, ela já fica em pezinha. Aí ela tenta dar um passinho, ela cai. Mas é tão interessante que a criança ela ainda não tem o concreto formado. Ela não sabe... Sabe aquela frase que diz assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez? Ela começa a tentar andar. Aí ela dá um passinho, cai e vai. Gente, isso não é de um dia para o outro. Isso leva tempo, 1 mês, 2 meses. E aí ela percebe que consegue dar uns passinhos segurando nos móveis. E aí ela percebe que a perninha dela vai para frente e a outra também. Ela adora essa experiência. E nisso ela vai tentando, e isso é um processo, isso leva tempo. Tem criança que começa mais tarde, outras mais cedo, mas isso não tem problema, porque cada um tem o seu tempo. Normalmente a criança que começa a falar antes anda mais tarde, a que anda mais cedo fala depois, não importa. Então, por que eu tô fazendo uma reflexão disso? Que é pra gente pensar um pouco na vida e sair do automático. E tudo isso é um milagre de Deus que já está dentro de nós. Nós fomos feitos em imagem e semelhança dele. Deus é um Deus criador. O nosso cérebro, o nosso ser foi feito para criar. Quando nós criamos coisas novas e insistimos nelas, a tendência é automatizar. Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês, a criança ficou em pé, ela tem o equilíbrio. Então, quando ela tem o equilíbrio, o que acontece? Ela começa a trocar os passinhos, às vezes até os adultos ajudam, mas não é nem muito bom ajudar. É importante que a criança consiga sozinha. Quando ela dá o primeiro passinho, aí ela cai, levanta, e dali a pouco começa a andar, dispara. Porque na mente dela já existe um dispositivo imaginário que ela já se vê andando. E depois que ela começa a andar, cair, aí senta, levanta, ela já começa a fazer todos os movimentos que fez lá atrás, porque aquilo que a gente automatizou está em nós. Não é porque a gente aprende uma nova experiência que vai esquecer a outra está lá, uma vai ligando a outra. É como se fosse uma engrenagem de movimentos, e o cérebro vai automatizando tudo isso. Aí começa a andar, correr, crescer. Bom, uma vez automatizado, o que acontece? A gente não para mais e pensa, agora eu vou andar, agora eu vou sentar. Não, porque já está no automático. Da mesma forma, escovar os dentes. Quando a gente começa a escovar um dente, quando a gente é criança e alguém ensinou a escovar os dentes, no início foi difícil. A gente foi repetindo, até que condicionou. Andar de bicicleta, no início cai, levanta, mas quando pega o equilíbrio e sabe que tem que olhar para frente e que a roda vai girar sem que eu precise olhar para ela, dali a um tempo eu já sei andar de bicicleta e eu posso ficar anos sem andar. Se eu pegar uma bicicleta eu vou andar. Dirigir é a mesma coisa. No início é complicado. Eu tinha uma paciente que dizia, mas doutora Eni, eu só tenho 2 pés, como que eu vou usar 3 pedais? Então, o ser humano ele vê dificuldade em tudo. Claro que o carro automático não tem 3 pedais, mas normalmente o mecânico tem. Então, nós quando não conhecemos algo, a gente tem dificuldade
de lidar com o desconhecido e com o novo. Mas a tendência é que quando a gente começa a praticar e a lidar, a tendência é automatizar, ou seja, condicionamento. Então, quando eu falo isso, por que eu estou falando isso? Existem 4 fases na vida de uma pessoa: automatismo, conhecimento, prática, repetição e automação. Quando eu falo isso, eu quero dizer para vocês que o desenvolvimento, imagina essa palavra, envolvimento. É um prefácio de sair. Desenvolver. A gente precisa de sair de envolvimentos antigos para assimilar novos. E muitas vezes precisamos lidar com o que já está automatizado. Por exemplo, a coisa mais importante para uma saúde, para a saúde psicossomática, está ligado a algo que a gente tem de mais automático na vida, que é o respirar. Nós respiramos naturalmente. As pessoas, elas não percebem que estão respirando. E vocês sabiam que o oxigênio, ele é pesado. E quando a gente respira, a gente traz um peso pra gente. Pela física, pela química, o oxigênio, ele tem peso. Ele é matéria. Então, quando a pessoa, aí você pode perguntar assim, mas de que forma eu posso trabalhar esse automatismo a ponto de começar a experienciar a vida? E eu quero dizer para vocês que o primeiro fator é pela respiração. Porque nós vivemos uma vida no automatismo. É aquela pessoa que tem um encontro com Deus, com Jesus, e começa a orar, ler a Bíblia, cantar, repetir, está no automático. Sente a diferença, sabe? Está no automático, não vive uma experiência nova a cada momento que se relaciona com Deus. Porque isso está exatamente no nosso automático, no condicionamento. O cérebro, ele é especialista em automatizar. Isso é para nos facilitar novos aprendizados. Mas existem coisas que a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, quando você começa a ir muito a uma academia e faz exercícios, se você não fizer conscientemente, com consciência corporal e consciência emocional, você está fazendo por fazer. Tá claro isso? É muito importante. É claro e evidente que eu não preciso sair do automatismo de escovar os dentes. Eu não estou perdendo nada. Mas o grande problema é que para ter saúde mental e física, eu preciso conectar a minha mente ao corpo. Eu preciso desenvolver a consciência emocional e consciência corporal. E isso faz parte de novas práticas. Coisas que, por exemplo, a pessoa fez a vida inteira e não percebia que fazia. Respirar é uma delas. E vocês podem perceber, lá em Gênesis 2:7, diz que Deus formou o homem, isso é para quem acredita na Bíblia, tá? Deus formou o homem e soprou em suas narinas e ele tornou-se alma vivente. Então percebem que a nossa vida tem a ver com a nossa respiração? Que existe um fôlego de vida dentro de nós, a nossa alma, e que a gente respira e não se dá conta que está respirando.
Aí eu te pergunto, você, em outras lives, eu aqui ensinei alguns exercícios para ansiedade, e um dos mais importantes que eu ensinei foi sobre a respiração. Sabe por quê? Quando a gente entra em contato com a respiração, a gente entra em contato com a nossa fisiologia, com a nossa existência. Imagina se de repente a gente parasse de respirar. Perderia a vida. Então, primeira coisa, primeiro fator importante para dar sequência aos novos até sábado, a importância de você saber que é fundamental e saudável entrar em contato com a nossa fisiologia, com a nossa respiração, em especial. Por exemplo, eu tenho dificuldade de dormir. A maioria das pessoas vivem tensionadas. O que o estresse provoca? Tensão muscular. Então a maioria das pessoas vivem tensionadas. Por quê? Porque não entra em contato com o corpo não relaxa. Então é muito importante, por exemplo, eu vou dormir, viva aquele momento. Jogue teu corpo, sinta o colchão, sinta a cama, sinta o travesseiro, entre em contato com a sua respiração, entre em contato com a vida, sabe? Entre em contato com a vida, entre em contato com você. Eu tenho que orar na hora de dormir. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que o Espírito Santo vive dentro de você? Para aqueles que crê e que teve um encontro com Jesus, saiba que o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito Santo de Deus escolheu viver dentro de você. Então toda essa prática automatizada, não, eu tenho que orar de joelho, não, eu tenho que orar não sei o quê, nada. Você tem que orar tomando banho, você tem que orar cozinhando, orar sem cessar. O que é isso? É estar em contato com a tua existência. Agradecendo a Deus pelo alimento, agradecendo a Deus pela cama que você está dormindo, agradecendo a Deus pela água que cai no seu corpo. Você precisa orar sem cessar pelo que está fazendo naquele momento. Isso é viver conscientemente. Entende? Ou seja, porque muitas pessoas adoecem. Para quem não me conhece, tá aí, eu sou especialista em medicina psicossomática, que é responsável pelos estudos dos transtornos psicossomáticos. Aí as pessoas falam assim, você me inspirou tanto em fazer psicologia e tal. Bom, isso tudo que eu tô te falando, eu não aprendi na faculdade de psicologia. Eu aprendi nas minhas pós-graduações sobre psicossomática, neurolinguística, neurohipnose. E eu ia lá na Bíblia e encontrava tudo. E primeiro aconteceu em mim. Eu tive um passado muito difícil. Em breve vocês vão ler o meu livro. Eu tive um passado avassalador. Eu sou um milagre. Eu não era para estar aqui, tá? Que nem creme eu uso, tá? Eu tenho uma vida super simples e graças a Deus até hoje eu nunca fiquei doente, só tirei a vesícula. Então, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Eu passei por todos as pós-graduações que eu fiz, eu primeiro me tratei nelas. A palavra de Deus, a Bíblia que eu conheço, eu fiz acontecer primeiro na minha vida para depois ensinar as pessoas. Então eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas pratico aquilo que falo.
Uma vez eu estava dando uma palestra lá no Espírito Santo para uma empresa imobiliária e me perguntaram assim: doutor Reni, tudo isso que você fala, você faz? Eu falei: não, eu faço e depois falo. Eu só falo o que eu já fiz na minha vida, como pratiquei na vida dos meus filhos, porque eu assumi, eu me especializei em segmentos da neurociências, tá? Que eu posso tratar até pessoas da família, porque são técnicas mentais. Então, quando eu falo isso para você, em nenhum momento eu estou tirando Deus da ciência, porque ciência não existe sem Deus. Se os cientistas falam alguma coisa, foi porque Deus revelou para eles. Cientista não inventa nada. Eles descobrem. Entendeu a diferença? O cientista, ele descobre. Como Albert Einstein uma vez disse, o que me importa mesmo é descobrir os segredos de Deus. Então, para mim, o mais importante é aprender os segredos de Deus. E eu me sinto uma privilegiada. Porque Deus tem me contado muitos segredos através dos estudos que eu faço. Eu provoco isso, sabe? Quando eu vou lá, estudo na ciência, eu vou buscar nele o porquê, como, de tudo isso. E ele vai me revelando. Só que eu não tenho que provar nada para ninguém. O meu chamado em Deus é o ensino, é a mentoria, não discutir. Você não precisa acreditar em mim. Eu estou aqui só para ensinar e transmitir aquilo que eu levei mais de 25 anos estudando. Ok? Então, orar sem cessar. O que significa isso, gente? Na hora de dormir, ore por aquele momento que você está vivendo. É o poder do momento. Ore pelo seu travesseiro, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela cama que está acolhendo o teu corpo. Joga o teu corpo de verdade. Sabe? Imagine que você está no colo de Deus. Orar sem cessar é agradecendo a Deus pelo banho que você está tomando. Orar sem cessar é eu tomar essa água e degustar essa água. E quando eu sinto gratidão por essa água, eu estou em estado de oração a Deus. Isso é viver conscientemente. Se o nosso cérebro tem dispositivos para criar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, logo o nosso cérebro ele é criador, criativo. Se eu ficar pensando no passado, eu não estou criando, eu estou lembrando. É por isso que o apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, viva o hoje e avance. Por isso que Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Então, ou você vai dormir, está orando por algo que já aconteceu, ou você está fazendo alguma coisa e está orando por algo que ainda nem sabe que vai acontecer. Então, viva o agora. Isso é viver conscientemente. É ter um termômetro pessoal. O que é que se está sentindo nesse exato momento? Eu posso dizer que eu estou me sentindo com uma responsabilidade de passar para você um assunto seríssimo que tem a ver com a vida e que eu tenho que buscar, de alguma forma, palavras mais simples, porque não é uma conferência, eu não estou falando para profissionais, eu quero ser o mais simples possível para que você possa entender e não só ter conhecimento de alguma coisa, mas praticar. Entendeu a diferença? Praticar. Então, você não tem noção da importância que é a oração feita
de você, por você. Ora por mim, fulano, ora por mim. Não. Ministra na tua vida. Quando você vive conscientemente, quando você sente o ar entrando e saindo de você, você simplesmente, você já está em estado de gratidão. Quando você está ali fazendo uma comida gostosa e está saboreando e está agradecendo a Deus, você está orando. Aí tem gente que ela está condicionada, não? Quantas horas você ora por dia, fulana? Aí me pergunta, quantas horas você ora por dia? Eu falei, eu não sei, eu oro o tempo todo. Às vezes eu durmo e nem oro, porque eu tô tão relaxada que eu só curto a cama e o travesseiro. Que delícia! Então, quando a gente está em estado de satisfação, com saúde, se sentindo na presença de Deus, essa prática da oração, ela às vezes se torna até um exercício hipócrita, sabe? Tem gente que não consegue dormir direito porque está cansado, porque não conseguiu orar. Aí não dorme. Está lá no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono. Se você for dormir pensando no cachorro que está doente, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, você não tem paz. Então, pense exatamente no momento em que você está vivendo ali e agora. Entre em contato com a sua respiração. Tente respirar pelo coração. Imagina que o oxigênio está oxigenando o seu coração, oxigenando a sua circulação sanguínea. As suas pernas vão ficando mais pesadas, seus braços. Você pode sentir a sua cabeça no travesseiro. Sinta o seu corpo bem pesado na cama e viva somente esse momento. Sabe o que é isso, meus amores? Sabe o que é isso, cientificamente falando? Exercício de auto-hipnose. Hipnose nada mais é do que você entrar em contato com a sua fisiologia. Algo maravilhoso que Deus nos presenteou. Às vezes a gente está orando pedindo o que já tem. Então é importante viver. Ai, essa quarentena, até quando vai isso? Meu amor, acorda, agradeça que já é de noite, você está em casa, você está me ouvindo aí, curta este momento. Quantas pessoas, por que muitos relacionamentos se dissolvem? Porque na hora que o casal tá lá juntinho, gostoso, o homem começa a pensar no trabalho, a mulher começa a pensar nos filhos, aí acabou a relação. E eu vou falar uma coisa para vocês. Viva conscientemente. Em primeiro lugar, o que eu disse aqui, sinta o ar. Sinta o ar, o oxigênio. E não é o oxigênio, é a capacidade que você tem de inspirar. Lembra que eu falei que o oxigênio ele é pesado? Então, quando a gente inspira, a gente está fazendo um exercício. É um exercício físico, a respiração. Por que muitas pessoas que respiram só até aqui ficam mais cansadas? Porque a respiração fica ofegante, fica muito rápida. Não, a partir de hoje, eu quero combinar uma coisa com vocês. Você vai começar a praticar a respiração diafragmática. Aquela inspiração, você traz o ar até na altura do abdômen. Sem pensar em nada. Se desliga de tudo.
Você traz a sua respiração até o abdômen, segura um pouquinho, solta suavemente. Perceba saindo. Isso é vida. Isso é vida. Isso é vida. Isso é para a glória de Deus. Quando você inspira, quando você sente o seu corpo, você está glorificando algo que Deus te deu no seu corpo. Porque muitos ficam doentes, porque faz tudo correndo, e corre daqui, e corre dali, nem percebe que tomou água. Quantas pessoas sentam para comer e não percebem que já comeu? Porque não vive cada momento. O cérebro, ele foi programado para fazer uma coisa de cada vez. É claro, tem momentos imprevisíveis que é necessário toda essa correria. Mas se a gente permitir que essa correria seja todos os dias, quando for necessário, mesmo que seja, a gente não vai ter força. Entende? Então, cuidar da saúde eu não cuido só da saúde emocional. Eu cuido do corpo e da mente. Eu fui professora de fisiologia para a faculdade de psicologia da UERJ. E eu fiquei num laboratório 4 anos, um laboratório de neurobiologia, neurociência do estresse. Então, durante 4 anos eu estudei fisiologia, como nós funcionamos. Depois disso, eu fui fazer especialização em psicossomática, porque eu já era psicóloga, estudei fisiologia, neurofisiologia, e eu fui fazer psicossomática. Eu falei, agora eu quero ligar mente e corpo, porque eu estudei os dois separados, né? Na faculdade de psicologia, a gente não estuda psicossomática. Então, eu digo uma coisa para você. Entre em contato com você. Eu vou ensinar outras coisas durante esses 5 dias que você vai ficar maravilhado. Muitas pessoas, se seguirem, vão ficar curados. Olha, eu já fiz uma prática no consultório de uma pessoa que ficou curada de câncer linfático. Quando ela começou a entrar em contato com a fisiologia dela. E não é tão simples, claro que não é. Mas eu quero passar para vocês ferramentas que vocês já têm, entende? As pessoas, elas tendem a ficar doentes porque é uma forma que o inconsciente dela de gritar, ei, eu tô aqui, olha para mim. Aí ele dá um sintoma no corpo, porque as pessoas, as pessoas vivem correndo tanto que a cabeça tá lá na frente e o corpo tá lá atrás, sabe como é que é? Aceleração de pensamentos, a cabeça corre e o corpo não acompanha, gente. Aí sabe como que o inconsciente faz você voltar dessa corrida? Coloca um sintoma no corpo. Aí você é obrigado a voltar, parar e rever o que está acontecendo. Então, para que correr tanto? Eu vou ensinar para vocês exercícios de como você trabalhar o sistema linfático, que é responsável pelo sistema imunológico. Então, hoje, ficou bem claro uma coisa. Respiração. Respirar conscientemente. Sentir a respiração. Sentir o seu corpo ao respirar. Comece a fazer isso uma prática diária. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Venham amanhã para nossa live com um caderninho para você anotar as coisas. Entende? Porque tudo isso que eu estou ensinando é prática.
É dia a dia. Eu não vou ensinar nada de que você não possa fazer. Eu não vou ensinar nada que você tenha que fazer um absurdo. Eu vou mostrar para você que tudo que eu vou te ensinar você já tem e não sabe usar. É simples. Então é isso, queridos. Olha, agora eu vou continuar fazendo os meus atendimentos. Foi um prazer imenso estarmos juntos hoje e até amanhã. A princípio, a gente deixa marcado para 20h30. Caso mude o horário, eu vou avisar para vocês, tá bom assim? Beijo. Que a paz, que o amor de Deus, que a gostosura do abraço do Pai te acalente, te acolhe nessa noite de uma forma deliciosa. Isso é nosso por direito divino, foi conquistado na cruz. Lembre-se disso.